Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era. Nossa melhor referência, Rua Sebastião Alves Marcato, nossa melhor referência é a rua paralela à garagem São Francisco. Graças a Deus, hoje entrando um pouquinho tarde, né? Infelizmente por causa do horário, mas enfim, graças a Deus estamos juntos mais uma vez para falarmos de um assunto bem legal, entrarmos, né, dentro desse falar cristão, desse dizer cristão, que é cristão, ou seja, essas características que a Bíblia Sagrada ela coloca para nós em relação ao que nós, né, que nós devemos ser, o que nós não devemos ser, o que devemos praticar, o que nós não devemos praticar, desse chamado de Deus nas nossas vidas, que é ser esse cristão, né? Graças a Deus. Nós temos aprendido bastante coisas bastante interessantes, coisas que têm nos ajudado a compreender aquilo que deve ser ressaltado na nossa vida e aquilo que deve ser deixado para trás, né? Então temos aprendido bastante coisas interessantes, coisas preciosas, maravilhosas, e nós louvamos a Deus por isso, nós glorificamos a Deus por esse momento tão precioso, tão maravilhoso, em nome de Jesus, que é nós estarmos aí aprendendo sobre o ser cristão. Bom, quero passar para você que hoje, quarta-feira, nós às 3 horas da tarde, nós teremos o terceiro elo da campanha A Poder no Sangue de Jesus. Hoje às 3 horas da tarde, pastor Exídio, sua equipe, pastor Israel, vão estar lá para poder ministrar uma palavra no seu coração, orar, pedir a Deus que venha abençoar de uma forma muito preciosa e poderosa no nome de Jesus. Hoje à noite nós temos um encontro com os intercessores, né? É um grupo de pessoas, né, da igreja, né, estará lá orando, buscando a Deus, intercedendo por nossas famílias, pela igreja, o trabalho, pelas almas. Hoje, quarta-feira, às 7h30. Amanhã, grupo familiar. Sexta-feira, quarto elo da campanha A Poder no Sangue de Jesus. Sábado, a mocidade retorna, né, com um culto maravilhoso. No sábado, dia 8 de maio, nós vamos realizar, no sábado à noite, um batismo nas águas. Nós vamos batizar, passar pelas águas a Yasmin, ontem, domingo, depois do culto. Ela aceitou Jesus, ela se decidiu passar pelas águas. Foi muito bacana, né, a decisão dela no nome de Jesus. Então, sábado, aliás, nós estaremos realizando o batismo. E domingo é Santa Ceia. E na terça-feira, preste muito bem atenção a esse chamado, a esse convite, né, que nós estamos fazendo. Na segunda-feira, dia 3 de maio, começa a nossa campanha do mês de maio, às 3 horas da manhã, orando e buscando a presença do nosso Deus. E dessa vez vai estar conosco a região, os pastores da região, suas igrejas. Nós temos motivado, falado, e a gente, né, espera que, se Deus quiser, todos possam estar enganjados nessa semana, em nome de Jesus, de uma forma muito preciosa e poderosa, levantando às 3 horas. Nós vamos fazer ao vivo para motivar, despertar, animar os irmãos, estarmos juntos ali em oração. Juntos é melhor, né? É uma grande verdade. Juntos, um motiva o outro, um chama o outro, um convida o outro, um se envolve com o outro, um coloca o pedido de oração do outro junto. Então é um momento muito precioso, apesar de ser 3 horas da manhã, mas Provérbios diz a seguinte coisa: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas, honras, bem duráveis e justiça encontrarão. Então olha o convite que é feito a se encontrar com o Senhor pela madrugada, e a esse encontro nós alcançamos essas virtudes, essas coisas que nós, né, precisamos, e glória a Deus por isso, aleluia. Amém, meus amados de Deus? Então fiquem atentos semana que vem. Agora, domingo agora, temos um culto bem bacana nos 3 horários. No primeiro horário, 8 horas da manhã, no segundo horário, 9h30 da manhã, e no terceiro horário, às 6h30 da tarde, um culto bem legal, um culto temático,
Ontem nós tivemos um pequeno ensaio, um pequeno encontro com o pessoal. Vai ser muito legal. Convide alguém, chame alguém para estar presente contigo nesse dia. Leve um visitante, isso é muito importante, a gente ter a oportunidade de ministrarmos o Evangelho no coração de alguém que está nos visitando. Isso é muito bacana, tá bom? Tá aí a nossa agenda, maravilha, né? E agora em mês de maio temos o treinamento de homens, treinamento de escola dominical junto com o departamento de crianças. É um trabalho bem legal. As crianças voltaram, graças a Deus, na escolinha, com máscara, com álcool gel, as cadeirinhas distanciadas. Graças a Deus nós estamos aí, né, nos movimentando para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, maravilha. Amém, glória a Deus. Bom, é isso daí. Vamos falar, nós temos falado sobre esse ser cristão hoje, e sexta-feira nós encerramos essa série Ser Cristão, que nós começamos a aprender juntos, né? Isso é importante, nós aprendermos juntos e entendermos o que é ser esse cristão, não apenas de estar na igreja, não apenas de ofertar, dizimar, orar, louvar, enfim. Mas existe mais coisas ainda o ser cristão. E durante todos esses estudos, o Espírito Santo de Deus tem nos chamado a atenção para coisas muito preciosas, para coisas importantes que devemos estar praticando na nossa vida, estar exercendo na nossa vida. E se nós não estivermos buscar no Espírito Santo essa ajuda, porque é Ele que vai cooperar, nos ajudar. Nós falamos desde o início o surgimento da palavra cristã, como foi, aonde foi, por que surgiu essa palavra, a palavra cristão. Depois nós vimos o que é ser um cristão, algumas características em relação ao sofrimento, em relação a servir. Depois pegamos o contexto da Bíblia Sagrada, pegamos as 7 cartas de Apocalipse, que mostram algumas características, é lógico, relacionadas a essa igreja, tirando o lado escatológico dessas cartas, tirando o lado profético dessas cartas e mostrando algumas características daqueles que são cristãos, foram chamados para ser cristãos. A característica de que nós não podíamos fazer e a característica daquilo que devemos desenvolver. Depois nós pegamos algumas cartas de Paulo, pegamos a primeira e a segunda carta de Coríntios, que fala do cristão que é espiritual, mas ao mesmo tempo é carnal, nessa luta, nessa luta em se estabelecer como espiritual. Até demos um exemplo dos cães que existem dentro de nós. O que vai prevalecer, o que vai ganhar, é aquele que mais nós alimentarmos. Ou seja, se eu alimento o meu espírito com as coisas do espírito, meu espírito será forte, a minha vida espiritual será forte. Se eu alimento a minha vida carnal com coisas carnais, a minha carne prevalecerá. Então nós mostramos isso, essa confusão dentro da igreja de Coríntios, né? E Paulo escreve 2 vezes, 2 cartas a eles para poder reforçar a mudança de conduta, e nós vemos esse cristão que é espiritual, mas ao mesmo tempo é carnal. Depois nós olhamos o livro de Gálatas, que fala desse cristão como criança, imaturo. Vimos coisas interessantes. O que mais me chamou a atenção foi, me parece, no capítulo 2:18, em que se eu reconstruo aquilo que eu destruí, eu sou transgressor. Paulo falando do voltar aos procedimentos antigos, do voltar aos procedimentos que foram vencidos na oração, na consagração, voltarmos às decisões, aos comportamentos aos quais nós oramos e pedimos a Deus para poder nos tirar, para poder nós sermos bênçãos para nós, lógico, o equilíbrio para nós, e bênção para os outros também. Então nós vimos essa imaturidade cristã. Vimos também no livro de Gálatas por que Paulo rompe com Pedro. Naquele momento, Pedro, que estava na igreja, ele mostra 2 comportamentos, um comportamento com o gentil e um comportamento com o judeu. E Paulo fica muito assim, incomodado com esse tipo de comportamento. Vamos dizer assim, 2 caras que Pedro apresenta. E ali há um rompimento, Paulo não aceita, Paulo questiona, Paulo exorta Pedro, você é judeu, você não pode, você é isso, enfim. Ali houve um rompimento, ali fica muito claro que não foi por brigas, questões ideológicas, mas questões de comportamento, que que Pedro não estavam muito
vamos dizer assim, agindo em duplicidade, né? Enfim, Paulo não concorda e acaba rompendo com Pedro, cada um vai para um canto. Paulo é sistemático, Paulo era muito correto com as suas coisas, e infelizmente houve essa questão, isso nos chamou muita atenção. Agora nós entramos dentro da igreja de Filipos, né, dos filipenses, aonde essa igreja mostra, como em Gálatas mostra, a necessidade de nós nos amadurecermos, deixarmos de ser criança. Filipenses mostra uma igreja, uma figura cristã cooperadora. Essa foi fantástica, foi maravilhosa. Em meio a toda dificuldade, em meio a toda pobreza, em meio a toda luta, essa igreja ela se torna um modelo de cooperação. Ela se torna um modelo de vida cristã. Então Paulo exalta essa igreja, fala que essa igreja era uma igreja cooperadora. Então, ser cristão é ser cooperador, independente das circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo ou nós estamos passando. Paulo deixa muito claro que essa igreja ela cooperava desde o início, quando ela começou, até aquele tempo em que ele escreve para ela. É uma igreja que, independente da circunstância, igual da liderança, Paulo ele estava preso, mas a igreja não cessou de pregar e anunciar o evangelho. Paulo diz aos iluminadores, né? Olha só que coisa maravilhosa, aos iluminadores, que coisa maravilhosa, olha que coisa tremenda. Eles não pararam de não falar e não pregar o evangelho, de ajudar. Em 2 Coríntios, Paulo, capítulo 8, versículo 13, Paulo fala da dupla ajuda que essa igreja dispensa, né, aos santos, né? Ajuda a congregação. Olha que coisa maravilhosa. É o perfil cristão cooperador. Aí Paulo fala que eles tinham a mente de Cristo, ou seja, a mente de Cristo, a mente servidora, a mente, né, que serve, que tem, além dos seus problemas, também procura ajudar os outros também. Olha que coisa maravilhosa. Então, é um perfil de um cristão que a gente tira em Filipenses cooperador. Hoje, nós vamos falar de um outro tipo de cristão que nós não podemos ser. Da mesma forma que nós encontramos as cartas nos norteando a ser, a carta de 1ª e 2ª Tessalonicenses, ou seja, a igreja de Tessalônica, é uma igreja que Paulo exorta e que nós não podemos ser, ao contrário dos filipenses. Filipenses, uma igreja extremamente cooperadora, cristãos extremamente envolvidos com a obra e com o evangelho de Jesus. Por isso que eles tinham a mente de Cristo, a mente servidora, anunciadora. Aí cabe, né, como a Bíblia Sagrada, ela é um livro precioso, é um livro de se fazer pensar e se fazer escolher. Então eu penso, como está a minha vida cristã? Como está o meu nível de vida cristã? Estou envolvido, estou cooperando, estou fazendo, estou agindo, ou o meu nível de vida cristã baixou? Ou eu estou despreocupado com isso? Ou eu não estou levando em conta isso? O livro de Filipenses nos faz pensar muito. Há 4 capítulos só, um livro pequeno, mas nos faz pensar demais. Nos faz pensar em estar cooperando com a obra, levando um visitante na igreja, orando por uma pessoa que ainda não encontrou Jesus, se esforçando para dar um bom testemunho para aqueles que estão ao nosso redor, para que os mesmos se interessem por Jesus por causa da transformação de vida que há em nós. Olha só que coisa interessante, os cooperadores financeiramente, socialmente, porque eles também tinham esse lado de cooperar, de cooperação, mas pregando o evangelho, nós passamos os mesmos problemas, talvez de uma forma diferenciada, mas nós passamos pelos mesmos problemas que os filipenses passaram. Muita dificuldade, muita luta. Olha o que nós estamos vivendo no mundo hoje, algo assustador, apavorante. Olha só que coisa assustadora. Então, só que eles, na época deles,
Desde o dia que conheceram até no momento, aquele instante que Paulo escreve, eles estavam fervorosos em fazer a obra. Será que eu estou fervoroso? Será que por causa de um problema, um medo, uma dificuldade, isso me fez recuar? Isso me fez distanciar? Isso me fez largar o evangelho ou deixar de orar pelas pessoas? Agora, quando Paulo mostra essa carta, que nos faz pensar, e a Bíblia Sagrada toda nos faz pensar para nós escolhermos, só há uma escolha quando há um pensamento, só consigo escolher quando eu reflito, quando eu penso, quando eu analiso, e a Bíblia Sagrada não é um livrinho de abracadabra, um livrinho para poder alcançar um milagre, uma cura, também o é, mas é muito mais do que isso, é um livro de se pensar, para se escolher. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Qual o caminho que você vai escolher? Pense o que você vai escolher, analise o que você vai escolher, pense naquilo que você vai fazer. A Bíblia nos faz pensar, nos fez pensar como cooperadores. Agora chega aos Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica, Paulo mostra para a gente que nós não podemos ser preguiçosos. Agora Paulo vai trabalhar, né? Paulo vai escrever essa carta com uma conotação de que, olha, esse povo era preguiçoso e nós não podemos ser preguiçosos. Então você vê que interessante, uma igreja, 1ª e 2ª Coríntios, só para poder ativar o seu raciocínio, para te colocar situado dentro do assunto, né? Ou seja, para poder você ampliar o seu entendimento, por favor, entenda bem, não estou te chamando de outro nome, a não ser te ajudando a ampliar o seu entendimento, não que você não tenha. Mas você pega 1ª e 2ª Coríntios, você vê uma igreja espiritual e carnal. Você pega a igreja de Gálatas, você vê uma igreja criança. Agora você pega uma igreja cooperadora, nossa, violento. Agora você olha a igreja de Tessalonicenses, uma igreja preguiçosa, um povo preguiçoso. Olha, por que você reclama às vezes das pessoas? Por que você questiona as pessoas? Por que você aponta as pessoas? Não precisa apontar, questionar. A Bíblia Sagrada fala que Paulo enfrentou esses desafios. A Bíblia Sagrada mostra o comportamento e os costumes das pessoas. Isso para nos ajudar a entender as pessoas. Muitas pessoas às vezes estão travadas na vida por históricos pessoais, emocionais, educacionais, familiares, geográficos. As pessoas estão presas, muitas vezes, emocionalmente, espiritualmente, a essas questões. Por que as pessoas, às vezes, demoram a romper uma vida cristã de obediência? Porque eles têm um trauma com as suas lideranças espirituais passadas. Verdade. Por que às vezes não rompem certos relacionamentos? Por causa de situações passadas. Por que o comportamento de pessoas são diferentes dos outros? Até geograficamente isso influencia. É incrível. Quer ver? Pega, por exemplo, um grupo de pessoas do Japão e coloca esse grupo de pessoas dentro do Brasil. Totalmente diferente. Mas por que eles são diferentes? Eles têm olhos, nariz, o perfil, a fisionomia, tudo igual a nós. Mas por que o comportamento é diferente? Por causa daquilo que foi religioso, daquilo que foi geográfico na vida deles. É assim. Às vezes você vê pessoas que, poxa, fulano não conversa, ele não se abre, ele não tem assim o desprendimento para conversar. Se você colocar ele, se você estudar ele, se você analisar ele, você vai entender que ele nasceu numa casa de silêncio, onde provavelmente não havia muita conversa entre pai e mãe, e ele tem esses maiores exemplos que é o pai e a mãe. Não estamos desmerecendo o pai e mãe, por favor, entenda bem, mas isso ficou registrado nele. Aí quando ele se converte, é aí que entra a conversão. Jesus ele vem rompendo esses laços, tratando conosco. Então, às vezes, nós olhamos as pessoas e temos que analisar as pessoas antes de julgar as pessoas. Onde elas nasceram, qual foram os traumas pelas quais elas passaram, qual foram os momentos ruins pelos quais elas passaram.
A Bíblia Sagrada fala de muitas pessoas que tiveram comportamentos gerados por situações passadas. Por exemplo, quer ver uma coisa bem interessante, só para você ter uma ideia? Nós já vamos entrar aqui no crente preguiçoso. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Por exemplo, José, quando ele prende os seus irmãos, quando ele segura os seus irmãos, ele está ali botando para fora uma ferida da qual ele sofreu quando ele era o caçula daquela casa. Olha que coisa interessante. Ele pratica, ele faz a mesma coisa com os irmãos como os irmãos fizeram com ele. Olha a dor sendo manifestada, né? Olha o problema aparecendo na vida de José. José já era governador, José já tinha passado por diversas experiências, já tinha passado pela cadeia, já tinha passado pela escravidão, já tinha passado pela calúnia da mulher do Boitifar, né? Que gritou, insinuando que ele havia seduzido e havia tocado nela, ele é preso. Então ele havia já passado por diversas experiências que foram experiências para trabalhar na vida dele, mas quando os irmãos vieram para poder ter socorro na terra do Egito, ele pratica a mesma coisa que os irmãos praticaram. Aí no último encontro, ele ouve-se um grito enorme dentro do palácio. Judá vai conversar com ele, Judá vai fazer com que essa dor seja retirada e expelida. E quando essa dor é retirada e expelida, José dá um grito dentro do palácio, joga tudo aquilo para fora, se expressa, né? Purga tudo aquilo para fora, e ali ele se apresenta: eu sou José, o irmão de vocês. Olha que coisa interessante. Então, a gente às vezes olha muitos comportamentos e a gente tem a Bíblia Sagrada como um molde para isso. Então, como a gente vê esse ser cristão dessa forma, nós vemos que o ser cristão não é ser preguiçoso. Olha que legal. Que isso, Fernando? É verdade? É verdade. Vamos ver lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 24. Vamos lá? Aliás, capítulo 1, versículo 2 e 4. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, conhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição e a vossa eleição. Então, esse tipo de cristão, preste bem atenção. Talvez você fale assim: mas Fernando, Paulo está fazendo uma introdução dentro do livro de 1 Tessalonicenses, até que legal, né? Vosso trabalho, olha só que coisa interessante, né? Vosso trabalho, olha que coisa bacana. Vosso trabalho, a obra da vossa fé, né? A sua vossa firmeza. Como cristão, que cristão é esse em que nessa introdução Paulo fala de tanta coisa bacana? Bom, esse tipo de cristão, a princípio, parece ser muito fiel e idôneo, né? Muito envolvido, muito fiel e idôneo. Para confirmar isso, basta ler os primeiros capítulos da primeira carta a Tessalônica, a cidade de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Parece que a igreja local, porém, parece uma igreja ideal, uma igreja bem bacana, bem legal. Mas olha o que acontece no desenvolvimento dessa carta. Porém, essa é a sua primeira impressão, pois continuando a ler o restante da carta e a segunda carta, também percebemos que Paulo fala com relação ao trabalho, que Paulo não recebia salário, não queria ser pesado aos irmãos, trabalhava por conta própria, e era um empreendedor, ele era fazedor de tendas, então ele tinha essa habilidade, por exemplo, fazedor de tendas, vamos dizer assim, construtor de uma casa. Tenda é onde lugar as pessoas moravam, as pessoas iam viajar grandes distâncias, muitos meses eles levavam a tenda, montavam no deserto, perto de oásis, enfim. Então Paulo montava essas tendas.
Tem tenda que tem quarto, sala, varanda. Uma vez, para você ter uma ideia, nós estávamos num encontro, nós não tínhamos lugar para todo mundo e teve um irmão da igreja que levou a sua tenda. E a sua tenda era como uma casa. Tinha uma varandinha, tinha os quartos separados para todo mundo dormir. Era bacana, foi muito legal. Foi, olha que bacana a tenda, a barraca do irmão. Então, Paulo não fazia barracas, fazia tenda. É algo maior, é algo mais luxuoso, um lugar com divisórias, dependendo da viagem, do local, havia essa estrutura. Então Paulo fala assim, que ele trabalhava, não recebia salário para não ser pesado dos irmãos, trabalhava por conta própria. Olha que interessante. Entendemos o motivo do último capítulo dessa segunda carta. Então nós entendemos por quê. Por causa de não ser pesado aos irmãos em relação às finanças, em relação à ajuda financeira. Porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Oh, aí Paulo já começa a, a mostrar esse cristão, esse cristão que não pode ser preguiçoso. Ou seja, o cristão ele tem que ser um exemplo em todos os lugares. Por isso que a gente precisa muito do Espírito Santo. Me converti, agora vai vir tudo assim de mão beijada. Não. Tem que haver trabalho, tem que haver dedicação, tem que haver empenho, tem que haver envolvimento. Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 10 a 11, ele fala assim: quando ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. Quem não trabalha, dá trabalho. Quem não trabalha, dá trabalho. Então, Paulo, ele tem essa... Desculpe, ele tem essa observação entre eles. Como que quer ter, fazer, conquistar, se não há trabalho? Se não está trabalhando, se não está fazendo alguma coisa, se não está realizando alguma coisa. Paulo ele traz essa questão de trabalho. Como quer comer se não trabalha? Como quer alcançar alguma coisa se não trabalha? E aí ele fala de algo muito interessante a esses que estão ociosos. 2 Tessalonicenses 3, 10 a 11. Portanto, ouvimos que algum entre vós andam desordenadamente, ou seja, eu não estou trabalhando, então eu estou vivendo uma vida desordenada, ou seja, eu não tenho o que comer, com o que vestir, com o que passear. Então algumas coisas acontecem, há uma desordem quando não há trabalho. Olha o que nós estamos vendo hoje. Eu estive com a minha esposa agora pela manhã, fui levar a sogra para poder vacinar, né, tomar a vacina, passando pela rua São Mateus, umas 4, 5, 6 lojas fechadas. E aí começa a desordem. Qual a desordem? A desordem social. Aí começa o problema social. Se não tem trabalho, não tem comida, como que eu vou conseguir comida? De que forma eu vou alcançar comida? Aí hoje no bairro São Mateus é a feira popular. E aí você tem um espaço da feira, mas não é só aquele espaço que está sendo ocupado. Outros espaços estão de uma forma desordenada sendo ocupado, porque eu não estou trabalhando, não tenho um trabalho fixo, eu tenho um trabalho agora de vender alguma coisa, um trabalho informal, então eu tenho que me colocar. Aí você entra na rua, você vê a feira, no lugar que ela sempre esteve, mas ao redor da feira, de uma forma desordenada, por favor, não é uma crítica, de uma forma desordenada você vê diversas barracas vendendo os seus produtos, porque
eu tenho que comer, eu tenho que vender. A falta de trabalho, ela causa um problema social muito grande. Causa miséria, causa fome, causa doenças transmissíveis. Não vou ficar aqui entrando em detalhe porque não é necessário. Senão a gente vai puxando por outros lados e a gente tem que focar para cá. Então Paulo, ele traz uma palavra, por isso que eu falo que a Bíblia Sagrada, essas 13 cartas, é um livro, são 13 cartas violentas para poder a gente romper em todos os sentidos da nossa vida. Então ele fala desse problema, olha, ouvimos que entre vós, alguns entre vós andam desordenadamente, ou seja, está fora de ordem, alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo de errado. Por quê? Não estão trabalhando. Se não está trabalhando, o que está fazendo? Eu estou tendo uma vida ociosa. E aí, um dos problemas, né, como outros diversos problemas, Paulo aponta. Antes, intrometendo-se na vida alheia, na vida dos outros. Se metendo na vida dos outros. Aí você pode ter uma noção do que é se meter, do que é estar se envolvendo na vida alheia, de uma forma ruim. Então esse crente, essa igreja, ela tem uma conotação de um povo preguiçoso. Pois esse tipo de crente é muito preguiçoso, pois eles têm uma aparência de santidade, pregam muito, porém simplesmente eles não estão muito mais preocupados muito mais preocupados com a vida alheia e fofoca. Porém, simplesmente eles estão muito mais preocupados em ficar ociosos e ficar se envolvendo com a vida dos outros, né, do que com o trabalho. Alguns são até profetas itinerantes, que ficam de casa em casa buscando sustento alheio. Esse tipo de cristão só resta nos afastarmos dele, para que se arrependam e procurem viver dignamente. Não estar próximo, se afasta e deixa Deus tratar, deixa Deus olhar, deixa Deus ajudar, deixa essa pessoa se tratar, romper. Olha que coisa interessante. A forma que essa desordem acontece, que essa desordem surge. Então, e o interessante é que Paulo, ele trata de algo muito interessante. Paulo, ele diz a seguinte coisa. Paulo, ele coloca essa carta como esse cristão preguiçoso, e nessa carta ele fala de algo muito interessante que vai acontecer, que é o domínio do anticristo, o filho da iniquidade. Opa, peraí, se essa carta ela exorta os irmãos ao trabalho e o problema de não estar trabalhando, e o interessante é que se nós colocarmos isso no contexto espiritual, é interessante quando ele fala para essa igreja que ele exorta ao trabalho e também anuncia o aparecimento do homem iníquo, quer dizer que eu tenho que estar, eu não posso ser preguiçoso na minha fé. Como assim preguiçoso na fé, Fernando? Bom, a fé exige algumas coisas. A fé sem obra, ela é morta. Então, a fé, ela precisa entrar em ação. Não é um sentimento, uma frase, um verso. Não. Aí que a gente vê como que ser preguiçoso na fé. Em relação às escrituras, em relação à oração, em relação à atividade. Qual atividade que você está fazendo que exige a sua fé? Você tem orado para alguém? Você tem evangelizado alguém? Você tem ido à igreja fazer uma campanha para alguém? Você, lógico que nós estamos restritos até visitas, mas você liga para alguém, fala para alguém do amor de Deus. Olha o exercício da fé. Você tem aconselhado alguém, você tem ajudado alguém. Olha a fé em ação. Então você vê que essa situação de não estar trabalhando causa uma desordem. Por que muitos cristãos estão desordenados e muitos não estou criticando, e deve-se fazer quando necessário, estão procurando ajuda de profissionais? Não está trabalhando na obra.
E o não trabalhar na obra, querendo ou não, traz uma desordem muito grande, porque eu vou querer fazer o que Paulo falou nos Gálatas, reconstruir aquilo que foi destruído. Serei transgressor, ou seja, se eu não estiver no trabalho da obra, independente de qualquer situação, a obra não é só ficar na igreja pregando, mas é a visita, é o interceder, é um grupo familiar. Olha que coisa interessante. É o estar compromissado com o ajudar alguém que não é cristão, intercedendo por alguém que precisa de um milagre. Olha que coisas interessantes. É a fé, é o nosso combustível. Mas se esse combustível ficar parado, não vai fazer nada. Então, nós olhamos que às vezes, será que quando o príncipe, né, ou seja, quando esse filho da iniquidade vier, ele vai encontrar uma igreja preguiçosa, que não quer mais trabalhar para Jesus, que não quer mais evangelizar, que não quer mais colocar folheto nas mãos de ninguém, que não quer convidar ninguém para estar vindo à igreja para os cultos, independente se eles estão como recheados de atrações, ou sejam simples. Eu me converti numa igreja muito simples. Eu me converti numa igreja de bandeirinha de papel, como numa festa junina, para tampar os defeitos do teto, como não tinha como fazer um forrar com que qualquer seja material, a dificuldade fez com que fosse colocado bandeirinhas azuis no teto. Eu me converti lá. E adorava a Deus lá, sentado num banco de madeira, que qualquer bobeira que você dava, você tomava um beliscão do banco. Tomou beliscão do banco, né? Então, você sabe o que eu estou falando. Não tinha encosto, não eram confortáveis, não eram cadeiras almofadadas, era banco de madeira. Eu me converti ali. E ali Deus tratou a minha soberba, Deus tratou o meu egoísmo, Deus tratou a minha vaidade, Deus tratou tudo ali. Eu entendi por que eu estava ali, né? Não desmerecendo. Depois a igreja, nós ajudamos a construir a igreja ficou bacana, com bancos de encosto, sem beliscar na gente, sabe? Bancos pesados, tábuas de 3 centímetros por 30. Aquilo para carregar aquilo lá, nosso Deus, era um peso danado. Mas ali Deus tratou da gente. Deus tratou da gente. Deus nos colocou num lugar simples para revelar o seu amor. Eu procurava o amor dele em lugares luxuosos, com pessoas luxuosas, tentando encontrar o sentido da vida, uma razão, um caminho para me seguir, para me se situar. E foi num lugar onde eu encontrei o maior amor da minha vida, que foi Jesus Cristo. Foi num lugar simples, num banco simples, numa igreja com pintura simples, com bandeirinhas azuis no teto, para poder disfarçar os defeitos do teto, sentando do lado de gente que cheirava mal, porque estava ali para poder ser liberto da bebida. Foi naquele lugar que Deus me tratou. Quebrou o meu orgulho, quebrou a minha vaidade, quebrou a minha soberba e me mostrou que ali estava quem eu precisava encontrar, que era o amor. Foi assim comigo, né? Lógico que cada um eu tenho uma história, mas foi nesse lugar simples que Deus nos tratou. Num lugar muito simples. Mas alguém me levou, alguém sempre trabalhou para o Evangelho. E o trabalhar dessa pessoa me fez conhecer Jesus e me apaixonar por Jesus. Cometi algumas falhas, e a gente até comete muitas falhas até hoje, mas ninguém é perfeito, infelizmente, tomamos decisões erradas,
escolhemos às vezes coisas erradas, enfim. Mas ele nunca nos abandonou com o seu amor. Por isso que Romanos fala, né? 8, 36, 37, 38, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguém trabalhou, então se você trabalha para o Evangelho, alguém vai ser transformado pelo Evangelho. E nós temos que entender que essa carta de Tessalonicenses, que chama ao trabalho, porque por isso que há muitas pessoas que ficam com as suas vidas desordenadas. Porque quando falta o trabalho, não só de uma forma secular, mas também espiritual, a vida vai ficar desordenada. Eu posso ser um bom diácono, eu posso ser um evangelista, eu posso ser um consolidador, eu posso ser aquele que eu vou orar pelas pessoas. Hoje nós temos um encontro de intercessão, eu posso ser um intercessor, eu posso ser apenas um musicista, alguém que vai fazer louvor, eu posso ser um dirigente de culto familiar, eu posso apenas visitar as pessoas, eu posso apenas levantar de madrugada e apresentar a minha igreja e as pessoas para Jesus. Eu posso fazer alguma coisa. E a obra de Deus, ela precisa, né? E ela espera que nós façamos, porque a nossa fé, ela é movida assim. Ou eu vou ajudar alguém de uma forma social. Eu estava até me esquecendo. Nós entramos numa campanha da Santa Ceia de maio à Santa Ceia de junho. Cada igreja da região, 10 cestas básicas e a congregação, 5 cestas básicas. O que nós vamos fazer? Vamos pegar estas cestas básicas e nós vamos doar para Juiz de Fora, para as pessoas carentes em Juiz de Fora. Você pode fazer isso. É a sua fé. Então, será que o filho da iniquidade vai vir quando a igreja estiver preguiçosa? A igreja não estiver mais operante? É interessante isso. Sexta-feira a gente termina esse raciocínio. Sexta-feira a gente termina essa reflexão, esse pensar. Amém? Maravilha. Então sempre esteja atento. Ser cristão é ser trabalhador, não é ser preguiçoso. Maravilha? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, né, por estarmos ouvindo, né, essas coisas preciosas e aprendendo juntos. Vamos falar a verdade, estamos aprendendo juntos. É bom estarmos juntos aprendendo. Quero orar junto com você, pela sua casa, pela sua família, orar pelo seu lar, orar pelo seu trabalho, pela sua vida cristã, pedindo a Deus que venha te abençoar de uma forma muito preciosa e poderosa no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos e te glorificamos, Pai, por estarmos aprendendo o que é ser cristão. A tua palavra, que é um manual de vitória e de vida, tem nos conduzido a refletirmos, meu Pai, sobre esse ser cristão. Sabemos que nós não o seremos se o teu Espírito Santo não nos ajudar. Sabemos que nós não o seremos se o teu Espírito Santo não nos orientar. Se o teu Espírito Santo não nos fortalecer para isso. E nós confiamos no teu Espírito Santo para nos ajudar, ó Deus, nesse ser cristão, para louvor e glória do teu nome. Pai, eu te peço nessa hora, no nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar, meu Deus, cada família, cada lar, cada casa, cada trabalho, cada empresa, nesta hora, no nome de Jesus. Venha suprir, meu Deus, as necessidades do teu filho. Venha, meu Pai, suprir as necessidades, ó Deus, dessa família, necessidade emocional, necessidade espiritual, necessidade financeira e material. Pai, se alguém está doente, meu Pai, como o Renatinho, o irmão do nosso irmão Edmilson, ó Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos e opere, abençoe e de uma forma milagrosa alcance não só o Renato, mas todos aqueles, meu Pai, que necessitam de cura e de um milagre nessa hora. E nós pedimos, ó Pai, libera, ó Deus Todo-Poderoso, um milagre sobre essas casas, sobre esses lares, sobre essas famílias. Que o Senhor, meu Deus, venha, meu Pai, operar
ó Deus, de uma forma muito preciosa na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. E não só isso, como muitas outras coisas, não só hoje, mas para todo sempre, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha! Glória a Deus, aleluia! Amém, amado de Deus. Quero desejar a você uma tarde muito abençoada na presença de Deus. Hoje, 3 horas da tarde, terceiro horário da campanha Poder no Sangue de Jesus. À noite, grupo de intercessão reunidos, orando, buscando a Deus, 7h30, online, presencial. Sexta-feira, quarto elo da campanha, Há Poder no Sangue de Jesus, às 7h30, online e presencial. Sábado, Mocidade, vai voltar com corda toda. Venha, traga, incentive alguém do jovem estar presente. Sábado, às 7h30 da noite, presencial e online. Domingo, às 8 horas, um culto bem bacana mesmo, bem bacana. Às 7h30 da noite, às 8 horas da manhã. Às 9h30, mesma coisa, um culto também, mesma forma, mesmo modelo, mesmo feitio. E também às 6h30 da tarde. Vai ser muito bacana, em nome de Jesus. Tá bom? Um grande abraço. Sexta-feira, nós encerramos essa série Ser Cristão, com essa carta de Tessalonicenses. E na segunda-feira, se Deus assim permitir, se Deus assim quiser, ao meio-dia no programa Encontro com a Palavra, também para poder agregar coisas boas nessa vida cristã, vamos falar das obras da carne e frutos do Espírito. Vai ser muito legal, viu? Obras da carne e frutos do Espírito. Vai ser muito bacana, tá bom? Aí você vai saber quem que você está alimentando, ou a carne, ou o Espírito. Tomara que você esteja dando, só para encerrar, tomara que você esteja dando pão com água para a carne. E churrasco de costela para o Espírito. Entendeu? Tomara que você esteja dando pão com água para a carne, para ficar lá bem fraquinha, quase morrendo. Você vai entender, né, a forma de eu estar falando segunda-feira. E para o Espírito você deve estar fazendo churrasco de costela para o Espírito. Ele vai ficar fortão, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Fique com Deus. Uma boa quarta-feira para você e sua família, em nome de Jesus. Até logo à noite, até sexta-noite, até sábado, até domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Não se esqueça, para a carne, pão e água. Para o Espírito, churrasco de costela.